quebra correntes. Jesus que dá o recomeço. Rabi da Galileia. Oh, Deus poderoso. Espírito de Deus que traz o renovo. O Espírito de Deus que traz a vida àquele que está morto. Oh, Deus poderoso, levanta quem está caído, ergue o necessitado. Deus de Israel, Deus de Israel, aleluia, glória, glória, glória ao teu nome, Jeová. Deus que dá o recomeço, Deus que dá o recomeço, Deus do avivamento, Deus da restauração, aleluia. Labambaragabia narabassubi naragaio, e que lebandarabase te que lebandassubi naia. Deus de Israel, Deus que quebra jugo, aleluia. Meu Deus, aleluia, meu coração, glória. Aleluia. Deus abençoe, mano, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Gente, vamos agora receber bem forte o pastor Emerson, vai trazer a palavra do céu para nós aqui, amém? Glória a Deus Jesus. abençoe. Bem forte para Jesus. Eita glória! Maravilha de Deus! Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Eu quando olhei para a Luana, eu falei, conheço essa varoa de algum lugar. Aí a irmã falou, eu lembrei, a esposa do seu José ali do Botânico. Estou feliz em estar vendo a senhora aqui, tá bom? Que Deus abençoe a senhora e seu esposo também, o senhor José, e faça parte do culto de hoje um recomeço para a sua vida. Porque Deus, Ele visita o pequeno. E quando o pequeno acredita nele, ele faz ser rei, faz ser grande. Deus vai fazer você ser grande ainda. Amém? Tempo de restauração virá sobre a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Ô Espírito Santo, tenho certeza, meu Deus, se eu falar qualquer coisa que seja de mim, eu serei um fracassado. Mas se tu me usar, Espírito de Deus, eu serei uma voz profética para todos aqueles, meu Pai, que estão aqui pelo Senhor. Então, Senhor, usa meus lábios, usa minha vida, para que teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, pessoal? Vamos ler aqui em Samuel 17. Samuel 17, 32, obreiro. Glória a Deus. Aleluia. Já está ali, né? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra esses filisteus não poderá ir para a peleja com ele, pois ainda tu és moço. E ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse a Davi a Saul: seu servo apacentava as ovelhas do seu pai, enquanto vinha um leão, um urso, aleluia, e tomava as ovelhas do rebanho.
e eu saía a eles a ferir, e livrava da boca, enquanto eles se levantavam contra mim. Lavavam-se as mãos da barba e o feriam e o matava. Assim feria o seu servo o leão como o urso, assim também o incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Bem forte para Jesus. Sabe quem está falando aqui, pessoal? É um jovem. Um jovem que estava apacentando as ovelhas de seu pai. Um jovem que encarou a responsabilidade de seguir aquilo que seu pai dizia. Vai apacentar minhas ovelhas. Vai cuidar das minhas ovelhas. Ele enxergou aquele momento como algo muito importante. Ele valorizou a ordem do seu pai. E por ele valorizar a ordem do seu pai, o que aconteceu com ele? Ele começou a aprender a lidar com os desafios que surgiam no pasto. Eram os ursos, eram os leões, era o frio da noite, era a solidão. Davi aprendia no pasto a lidar com adversidades. Mas as adversidades que vinham, ele não temia, ele caía para dentro. Ele guerreava, ele lutava, porque ele tinha uma responsabilidade. Deus via Davi. É como a gente. Deus nos enxerga na nossa rotina diária. Ele vê como é que a gente trata os nossos compromissos, como é que a gente se relaciona com as pessoas, como é que a gente se posiciona mediante os problemas, como é que a gente enxerga as adversidades. Da mesma forma que Deus via Davi no pasto, também Deus nos vê agora. Ele olha para a gente agora. Sabe qual é a avaliação que Deus tem sobre Davi? Que ele pode contar com Davi, porque Davi é um homem que não corre da batalha. Davi não desiste. Davi tem propósito. Davi tem foco. Davi é obediente. Davi, ele é protetor. Deus avalia Davi. Como também Deus olha para a gente e Ele nos avalia. Surge uma oportunidade. Que oportunidade, pastor? De Davi ser levantado. Mas Davi não sabia dessa oportunidade. Mas o reino de Deus, o Deus Altíssimo, estava dando uma oportunidade para Davi. Mas por que, pastor? Deus estava dando a oportunidade a Davi. Porque alguém que teve a oportunidade, como Saul, não valorizou aquilo que recebeu. Davi, ele valorizou a ordenança do seu pai. E Deus deu oportunidade para Saul ser governador e rei de Israel. E o que Deus falou com Saul? Saul, me obedeça, segue meus mandamentos, que eu estabelecerei o meu reino sobre você Israel. Mas Davi tomou outra posição.
Saul tomou outra posição. Saul foi para a guerra, não obedeceu o que o profeta tinha ordenado. O profeta falou: vai lá, mata todo mundo, não fica ninguém até o rei. Saul vai para a batalha com o exército, destrói o exército, mas poupa gados e poupa o rei. E isso traz sobre Deus a rejeição, porque Saul não obedecia. Eu quero trazer uma reflexão para nós, porque o caminho da obediência vai te credenciar você viver uma vida de honra, mas o caminho da desobediência vai te levar para o caminho da desonra. E Deus quer de fato mexer nas suas emoções e fazer você entender: se você quer vencer as tribulações, as guerras, as lutas, você tem que passar a obedecer a Ele. Porque quando você obedece a Deus, você é uma pessoa forte. Quando você passa a obedecer a Deus, você se torna uma pessoa invencível, porque Deus passa a ser com você. E quando a gente deixa de obedecer a Deus, a gente passa a viver uma vida opressora, de perca. Foi o que aconteceu com Saul. Saul perdeu o reinado, perdeu a unção de rei, mas além de perder a unção de rei, Saul perdeu o Espírito de Deus. A desobediência faz que o Espírito de Deus se afaste de nós. Você pode ter chamado, você pode ser escolhido, você pode ser amado por Deus, mas se você não decidir andar com Deus, você vai ser abandonado. Ah, pastor, mas o Espírito de Deus, Ele é misericordioso, Ele vai lutar por mim todos os dias até eu me arrepender. Vai! Mas tem que ser uma decisão tua de querer recomeçar. Mas aquilo que é seu, Deus vai levantar outro. Ele levantou Davi. Então quero que vocês entendam, pessoal, valorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos, valorize o Espírito Santo de Deus, valorize a salvação de Jesus sobre a tua vida, porque se tu não valorizar, você vai perder aquilo que é mais precioso, que não é dinheiro, que não é carro, que não é poder social, é a sua salvação. Meu Deus. O que está em jogo aqui é a tua salvação. E se a tua salvação não for prioridade na sua vida, você é apenas um religioso. Você apenas é um religioso. Estou sendo bem honesto com você. Eu estou sendo sincero contigo. E Deus não quer que vocês sejam religiosos, Deus quer que vocês sejam salvos. A salvação em Cristo Jesus faz que a gente seja uma nova criatura, que a gente tenha caminhos novos, tenha pensamentos novos. Deus quer te levantar, Deus quer te avivar, Deus quer te renovar, Deus quer te usar, Deus quer fazer de você uma serva valente, um servo valente, um operário para o reino dele. Meu Deus. Mas
mas você tem que se posicionar. Davi foi escolhido por Deus, porque ele é um homem que não recuava nas batalhas. Quando ele visualizou essa questão da guerra, ele entendeu o seguinte: eu sou jovem, beleza, eu tenho o Espírito de Deus comigo. Se eles estão afrontando o exército do Deus vivo, eles estão afrontando a mim também. É o meu Deus que está sendo afrontado. E ele falou o seguinte: olha, quem é esse que se levanta contra o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele. A pergunta que eu te faço: Deus mandou Davi lutar essa guerra, pessoal? Sim ou não? Não. Deus não mandou Davi lutar essa guerra, mas Davi estava com o Espírito de Deus. Davi tinha aprendido na solidão do pasto, que ele tinha condições de vencer leão, ursos, e que essa batalha com Cristo ele também iria vencer. A decisão de Davi foi uma decisão pessoal, porque ele decidiu não viver uma vergonha de ver um exército poderoso sendo afrontado e ninguém ter coragem de lutar contra Golias. Ele falou: eu vou. Mas por que ele disse? Porque o Espírito estava com ele. E é isso que eu quero dizer para vocês: o Espírito de Deus está com vocês. Vocês têm condições de lutar. Vocês têm condições de bradar e dizer: eu não aceito mais viver essa guerra, eu não aceito mais viver essa afronta, eu não aceito mais viver essa humilhação, eu não aceito mais viver essa vergonha. O Deus que está comigo, vou lutar e vou vencer, eu vou ser triunfante, eu vou guerrear, eu vou ser vencedor, eu vou romper, porque Deus é comigo. A determinação tem que estar em você. Deus não vai falar com você: ah, meu filho, vai que eu vou ser contigo, não. Ele quer uma ação tua, uma ação de fé. Se tu está no problema, cai para dentro dele, que Deus vai te honrar. Se foi a notícia ruim que chegou, não tem problema não. Essa notícia ruim pode se tornar boa também. Vai para dentro, não se apavora. Não deixa as palavras negativas entrar na sua mente, tomar conta do seu coração, porque você é vencedora, você é vencedor, você tem a palavra de vida contigo. Aonde você colocar a planta dos pés, você é abençoada, a sua casa é abençoada, você é a luz do mundo, você é o sol da terra. Então aonde vier as trevas, você será a luz. Porque a força de Deus está contigo. A força de Deus habita em você. Você não é qualquer um. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você é grande. As pessoas podem olhar para você e te achar você pequeno. Não importa o que as pessoas acham. O que importa é que você é de Deus. E por você ser de Deus, você vai ser vencedor. Só não recua. Não faça como o exército de Israel, que tenha medo das afrontas. Olha para a recompensa. Pastor Vanderlei, ali estava uma recompensa em jogo. Qual era a recompensa, pastor? Casar com a filha do rei, ser isento de impostos, ser protegido pelo rei. Olha a recompensa. Toda ação que você tomar terá uma recompensa.
Se tu tomar ação positiva, terá recompensa positiva. Se tomar uma ação negativa, será uma recompensa negativa. Então, meu irmão, analise bem o que você está fazendo, porque Deus está olhando os seus passos. Nós estamos em guerra. Nosso tempo está se findando na terra. Hoje estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra, mas esse dia se encerrará. Os sinais estão aí, irmãos. Não se engane. Tudo que você está vendo, que é matéria, isso aqui tudo é passageiro. Mas existe uma eternidade para nós. A eternidade do céu e a eternidade do inferno. Temos que começar a preparar as nossas veredas, porque o Espírito Santo de Deus tem pairado sobre a terra e tem mostrado aos corações dos homens que ainda dá tempo do recomeço e viver o arrependimento. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me orar, me buscar, se arrepender de seus maus caminhos, eu então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje vocês estão tendo uma oportunidade clara de ouvir uma mensagem que vai fazer você ter o entendimento do poder das suas escolhas. Davi decidiu andar com Deus e ele foi um rei bem-sucedido. Saul decidiu desobedecer a Deus, ele foi descoroado e toda a sua descendência foi perdida. Deus está analisando nossos passos. Então, mantenha-se o foco de buscar a Deus, porque vai dar tudo certo. Desliga o som, ô Wallace. Isso. Ó, não tem nada, tá? Ó, isso. Entendeu, pessoal? Nós, como pastores da Igreja Batista Monte Carmelo, estamos aqui com uma seriedade e responsabilidade de conduzir a cada um de vocês ao Evangelho que transforma, o Evangelho que edifica, o Evangelho que levanta, o Evangelho que salva. Vocês podem contar conosco, porque nós estamos enganjados nisso. Isso para a gente é muito importante. Levamos a missão do Evangelho com responsabilidade. Aqui todo mundo tem as suas dificuldades, tem as suas falhas humanas, mas o que nos credencia estar aqui é a fé. O que nos credencia estar aqui é entender que nós temos uma missão perante a Deus. E essa missão é conduzir vocês ao arrebatamento da igreja, se for nesse tempo, e se não for nesse tempo, que vocês mantenham a sua vida fiel ao Espírito Santo, porque só dessa forma vocês terão a salvação no Senhor Jesus.
E nós, como pastores, estamos engajados em várias situações aqui na igreja, inclusive, todas as quarta-feiras, levar a palavra na sua casa. Deus preparou Davi aonde? Lá no pasto, não foi no arraial de Israel, foi no pasto. E o pasto que eu possa dizer aqui, toda quarta-feira é a sua casa. Nós podemos estar na sua casa orando com vocês, lutando as suas guerras, lutando contra os ursos, contra os leões que vão lá contra vocês, que vão lá para tentar fechar as portas, colocar enfermidade, trazer confusão. Vocês têm pastores que estão aqui para lutar a guerra de vocês, então vocês têm que aproveitar isso. Vocês têm que segurar, pastor Vanderlei, nessa quarta-feira, pastor Pedro, eu quero que o Senhor vá lá na minha casa, vá lutar comigo, porque eu sei que lá eu posso estar vivendo um período de inveja, maldição hereditária, uma luta, porta fechada, e eu tenho certeza, Senhor, como pastor, estando lá, orando pela minha vida, orando pela minha casa, Deus vai operar. Essa tem que ser a convicção da igreja. Vocês são as nossas ovelhas, nós somos seus pastores e nós estamos aqui para lutar suas guerras. Então, isso é um propósito. Outro propósito, o relógio de oração que nós temos. Façam a parte de vocês. Não deixe de orar, de buscar, consagrar a vida de vocês. Deus não quer que a gente seja religioso, Deus quer que a gente seja fiel, sejamos santos, sejamos separados. Então, pessoal, é essa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus já escolheu cada um de nós para fazer a gente vencer, fazer a gente ser grande, fazer a gente reinar, fazer a gente prosperar. Mas o que Deus quer de nós? Que a gente se posicione. Posicionamento é a regra do jogo. Quer ser vencedor nesse jogo? Se posicione como um vencedor, se posicione como uma vencedora, se posicione como serva de Deus, se posicione como ovelha, e Deus vai fazer vocês vencerem. É isso! Vocês vão romper as suas dificuldades. Esse ano de 2026 vai ser melhor do que o ano de 2025. Entenda, vocês são vencedores. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Diz aí na mídia que está chegando uma nova pandemia. E daí, se chegar não tem problema. Deus dá ordem aos anjos para trabalhar ao nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque Deus é conosco. Ponto final. Essa tem que ser a nossa determinação. A doença vem, mas Deus é conosco, nós vamos vencer a doença. O desemprego acontece? Acontece. Deus é conosco, Ele abre a porta. Irmão, não tenha medo. É isso. Davi, irmã Denise, não tinha medo. Por isso que ele lutou contra o urso e leão. Não tenha medo das dificuldades. Olhe para Deus. Deus é a sua força. Deus é a nossa força. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro presente na hora da nossa angústia. Se tu está angustiado, Deus é a nossa força. Essa é a fé. Essa tem que ser a nossa determinação. Vocês são valiosos. Não tenha medo, irmãos. Pode contar com a Igreja Batista Monte Carmelo. Pode contar com o pastor Vanderlei, pastor Pedro, pastor Romildo, comigo. Nós estamos aqui para guerrear com vocês. O nosso joelho se chama vocês. Então, estejam também abraçados conosco. Vamos junto vencer. Vamos junto romper essa dificuldade. Irmã Luana, faça desse lugar